Oi, gente. Pois é, um pastor que disse que a pandemia era histeria e que não teria nada demais e que estava publicando nas redes sociais minimizando a pandemia mundial atual do coronavírus. Agora sai a notícia de que ele faleceu, né, morreu, né, do coronavírus. E eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Bem, o pastor ele é um músico, né, norte-americano, London Sprading, de 66 anos, né, uma pessoa de mais de 60 anos, e ele morreu na quarta-feira, dia 26, de Covid-19 nos Estados Unidos. Dias antes de apresentar os sintomas da doença, ele chamou o novo coronavírus de histeria coletiva e chegou a compartilhar informações falsas, fake news, né, sobre o assunto. As informações são do jornal ABC. Para Sprading, o Covid-19 não era tão perigosa quanto está sendo noticiada pela mídia. Ele acreditava ainda que os veículos usavam a doença para atacar o presidente Donald Trump. Era um trumpista, né? Essa notícia vem da Isto É, viu? Segundo a ABC, o pastor passou mal no último dia 17, enquanto voltava para casa após uma missão ao lado da mulher, Jean. Ele foi levado para o hospital Atrios Cabarrus, em Concorde, onde foi diagnosticado com pneumonia nos 2 pulmões. Posteriormente, ele foi submetido ao teste do novo coronavírus, que deu positivo. No dia seguinte, o quadro clínico de Sprading piorou, ele foi sedado, colocado em um respirador e durante a internação teve de ser submetido à hemodiálise. No entanto, não existiam os sintomas. Ele foi a 10ª morte relacionada ao coronavírus na Virgínia, né? Lá do estado onde tem aquela figura medonha, né? Mas enfim. Algumas pessoas vão dizer que foi justiça divina. Eu não gosto dessa expressão porque muita gente que não espalhou notícias falsas e muita gente que não tem responsabilidade pela morte de outras pessoas vão morrer por causa dessa doença. E essas pessoas, obviamente, não pode falar de justiça divina para elas. Em relação a essa pandemia, você não vai usar para esse cara. Além disso, tem o fator de que eu não desejo mal a ninguém e penso no sofrimento da esposa dele e da pessoal da família dele e tudo mais. Isso não diminui o mal que ele fez em vida. É bom deixar claro e compreender que o mal que essas pessoas fazem em vida é absolutamente condenável. Então, assim, não é porque morreu que virou bonzinho, não. Mas eu não desejo isso nem ao pior inimigo. Aí o povo vai dizer, André, você está sendo muito bonzinho. Eu acho que a gente tem que almejar a princípios mais elevados, até para a gente não se igualar aos trumpistas, aos bolsonaristas, quando eles desejam o pior para a gente. A gente tem que mostrar que a gente não é como eles, né? Inclusive porque nem todos os bolsonaristas são assim. Embora muitos sejam, né? Enfim. Agora, para que serve essa história? Que está sendo divulgada nos grandes jornais americanos e aqui. Saiu na Isto É. Foi lá que eu achei, né? Mas tem na UOL também, em outros lugares. Ela serve para uma coisa fundamental. Para mostrar para essas pessoas que a gente está falando sério. E que não se pode brincar, não se pode utilizar notícias falsas num momento como esse. Porque nós estamos falando de vidas humanas. E pode ser a sua. E pode ser, inclusive, a dos seus filhos, dos seus avós. É uma coisa, assim, realmente chocante o nível de desconsideração com a vida que certas pessoas estão tendo. Sejam pastores evangélicos que queriam, como Edir Macedo e Silas Malafaia, manter, aqui no Brasil, né, manter os serviços das igrejas, mesmo com a recomendação, da OMS de não ter. A desconsideração de setores da classe média que saem de carro com máscara e tudo, querendo pressionar
para a classe trabalhadora que usa ônibus, metrô, os pobres das nossas cidades voltem a trabalhar quando eles serão muito mais expostos do que essa classe média que vai de carro dizer que os outros devem ir trabalhar, não é? Enquanto eles estão lá protegidos. Gente, é complicado. Mas eu não quero que vocês desanimem, não. Eu quero lembrar vocês que a cada dia que passa, essa crise que é de saúde pública, que é econômica, que tem várias facetas, né? Ela pode ser, não estou dizendo que ela vai ser boa, não, muita gente vai sofrer, mas ela pode ser aquele momento, né? Pode ser, não é garantido, não existem garantias na história, né? Mas pode ser o momento mais escuro antes do amanhecer. Pode ser o momento assim mais terrível para mostrar para a população, e já tem artigos refletindo sobre isso, que essas políticas neoliberais, que essas políticas de Estado mínimo, de desconsideração com os pobres e com a classe trabalhadora, essa é a demonstração mais clara que elas são incompatíveis com o futuro da humanidade. E que a gente tem que construir um outro futuro da humanidade. É terrível pensar que precisou de uma pandemia mundial e mais uma gigantesca crise mundial para que isso talvez comece a ganhar mais espaço. Seria preferível que a gente fizesse isso em um outro momento. Seria preferível que nada disso precisasse acontecer e que essas pessoas não precisassem sofrer e morrer por causa disso. Mas se esse momento puder servir para colocar a humanidade em uma outra direção, que proteja mais a classe trabalhadora, que proteja mais os mais pobres, que a gente possa acabar com a pobreza e estar no nosso poder, no poder da humanidade acabar com a pobreza. Se a pandemia servir para isso, ela e as pessoas que morreram por causa dela, não terão morrido em vão. Agora, se a pandemia passar, as pessoas falarem de políticas sociais só durante a pandemia, e depois que a pandemia passar, todas as políticas anti-trabalho voltarem, e a gente não conseguir ganhar, em nome do fortalecimento da classe trabalhadora, em nome de políticas que acabem com a pobreza extrema em todo o mundo, né? Aí vai ficar evidente a dificuldade que a humanidade tem de aprender com seus próprios erros. E tem muita dificuldade. Mas eu acredito, sim, que alguns e parte da humanidade, não a totalidade, vejam bem, mas parte está aprendendo. E parte vai lutar. Mas não é uma luta com vitória garantida. E não vai acabar nos próximos anos. Muitas vezes lutas como essa são lutas de vida inteira. Eu falo como historiador e acompanho outras pessoas que lutaram no passado. E as pessoas às vezes ficam assim, desesperadas, desanimadas diante disso. E eu digo para elas, lute, faça a sua parte, divulgue, lute, pegue material e leve para as pessoas, estude sobre o assunto e tente levar conhecimento, esclarecimento, ciência para as pessoas. Faça isso não só para se auto-melhorar, mas para melhorar a forma como você contribui para os outros. Se você fizer isso, mesmo que você não consiga mudar o mundo sozinho, e ninguém muda o mundo sozinho, e fazer isso, ter essa prática cotidiana e diária, vai fazer você se sentir bem. Vai fazer você superar esse desânimo. Vai fazer você superar a possibilidade de uma depressão. Vai ajudar você a perceber que você tem potência, que você pode lutar por um mundo melhor. Porque não depende de você, ou de mim, ou de qualquer um de nós, isoladamente, fazer essa mudança. Não. A gente tem que fazer a nossa parte e tentar construir isso coletivamente.
E se você fizer a sua parte e lutar, e se organizar com outros para continuar essa luta, eu prometo para vocês que esse sentimento que você está hoje de tristeza, de desamparo, de vislumbrar tamanha desumanidade, ele pode não te abandonar, ele vai ficar com você, você vai continuar se chocando e se indignando, sempre. Mas você vai dormir de consciência tranquila que você fez o que você podia. E você vai poder olhar nos olhos de seus parentes, de seus filhos, de seus netos, se você tiver, e dizer para eles sempre: olha, eu fiz o que pude. Outros fizeram o que puderam. Se não foi o suficiente para ajudar que você tenha um futuro melhor, eu lamento pela ação dos outros. Eu lamento pela ação dos que tinham mais poder. Eu lamento pela falta de ação de muitas pessoas. Eu lamento por não ter sido o suficiente, mas eu não lamento pelo que eu fiz. E esse orgulho que você vai carregar com você, como eu sei que meus pais carregam, é muito importante. Eu sou filho de pessoas que lutaram a vida toda por um sistema de saúde. E nesse momento que o sistema de saúde vai ser inundado, um sistema de saúde subfinanciado, um sistema de saúde que poderia ser muito melhor se fosse como o que não só meus pais, mas todas as pessoas que lutaram pela reforma sanitária brasileira fosse melhor, seria completamente diferente, né? E eu sei que meus pais ficam tristes olhando para, assim como todos os que lutaram pela reforma sanitária brasileira, ficam tristes vendo as insuficiências do SUS. Mas eu também sei que eles estão de consciência tranquila de que eles lutaram, que eles continuam lutando e que eles fizeram o que estava ao alcance deles. E eu tenho muito orgulho deles. E é essa mensagem que eu dou para vocês. Não deixem a maldade de gente como esse pastor aí contaminar vocês. Não deixem a maldade desse povo que está defendendo o fim da quarentena, que vai matar milhares de pessoas, contaminar vocês e deixar vocês serem inundados pelo ódio. Não deixem. Encham o seu corpo, o seu âmago com o que há de melhor em vocês e continuem lutando. Porque mesmo que vocês não consigam tudo que vocês lutarem, vocês serão pessoas melhores por causa disso. E seus filhos vão poder dizer o que eu digo dos meus pais, que eu tenho orgulho deles. Desculpa a emoção, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.